Esses 5 dias que a gente ficou em São Tomé foram incríveis. A gente conseguiu recuperar um pouco as energias, a gente estava bastante desgastado, porque foi meio que uma maratona para tentar conhecer essa parte de cima da Estrada Real, de Belo Horizonte, de Ouro Preto. E foi meio que uma forma que a gente achou de dar uma relaxada, dar uma acalmada, porque nem sempre é tranquila a viagem, né? E foi incrível esse tempo que a gente passou lá, a gente foi recebido como se estivesse em casa, mas a nossa viagem tinha que continuar, e principalmente a nossa missão agora era arrumar o nosso pneu. Mas conhecer gente que nem o Érico, que nem o Vitinho, lá do camping, é o que faz a gente querer continuar esse nosso sonho de viajar. De São Tomé das Letras a gente foi direto para Cruzeiro, em São Paulo, porque a gente encontrou uma mecânica lá que podia trocar o nosso pneu do carro. Ó, galera, já estamos aqui na oficina e olha o estado que ficou o pneu. Olha o tamanho dos buracos. Olha a terra que tinha ali. Destruído. Agora já estamos montando o outro. Esse aqui é o novo, ó, do Gear One. É aquele para todos os terrenos e tal. E tá ali. Mais uma cirurgia do chapeleiro. Eu já tenho colocado. E vamos lá, né? Ó, galera. Aqui pneuzinho novo. E o que sobrou foi pra cima. Agora, então eu não sei agora se a gente vai... Vou vender ele, vou parar numa borracharia aí, tentar vender uns 50, 100 pila. Ou se eu vou ficar com ele, né? Caso algum da frente estrague, eu já tenho mais um que dura aí mais uns 10 mil quilômetros. Vamos ver o que eu faço. Mas é isso aí, agora vamos tocar a viagem. Né, Gabi? Isso. Eu tava ali pra subir no Views, que agora somos oficialmente youtubers. E aí aproveita toda a internet. E pô, a gente gravou muito pouca coisa esses dias. E agora a gente volta em lugares que tem uns centros urbanos maiores e tal. E aí a gente consegue ter uma segurança maior e tal, se tem algum problema. Mas é isso aí, deu tudo certo. Estamos com um pneu a mais agora. Estamos com 2 step. E tocar a viagem. Tocar a viagem e continuar a nossa saga. Semaninha braba essa, né? Foi. Mas já deu esses dias que a gente ficou sem gravar também. Foi um pouco pra gente foi uma maravilha. Oxigenar a cabeça e ficar tranquilo. Porque quando a gente passa por um susto, a gente fica um pouco assustado naturalmente. E nada melhor do que fazer isso do que com os nossos amigos lá. É verdade. A gente se sentiu muito em casa lá e recebeu um aconchego. Bom, pessoal, como vocês viram aí, a gente acabou de trocar o pneu do carro. E agora a nossa ideia era dormir em alguma cidade aqui no caminho para Paraty. E aí a gente acabou vindo dormir em Aparecida, em São Paulo. E eu ainda não tinha vindo conhecer. Tu já conhecia, amor? Eu vim aqui uma vez com a minha avó, Ai, eu ainda não conhecia. Então todo filho de família católica veio um dia pra Aparecida com a avó, com as tia e tal. Tem muita gente que vem aqui, né? Vem pelo menos uma vez por ano, peregrinar e tal. E é um lugar bem legal, assim. Eu gosto daqui. Amanhã daí a gente vai aproveitar e vamos passar em mais um lugar que não tava no roteiro, mas que é um lugar muito legal de conhecer também. Qual? Aparecida. Ué, não tava no roteiro, mas a gente vai conhecer. Fala, galera, e hoje a gente tá em Aparecida do Norte, que é uma cidade aqui em São Paulo que tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E a gente achou que seria legal vir aqui visitar, porque na verdade a Nossa Senhora é a padroeira do Brasil e é muito importante, talvez seja a igreja mais importante do Brasil. E a gente já visitou um monte de igreja, então não poderia deixar de visitar essa. Não necessariamente pela questão religiosa, esse canal não tem nenhum cunho religioso, nada disso. Mas é uma construção histórica, assim, para o Brasil. É algo
extremamente importante, que fez parte da história do Brasil. E como eu falei, afinal ela é padroeira do nosso país. E então é isso. A gente vai visitar ela aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu acho que está tendo missa, não sei se a gente vai conseguir participar ou entrar nela. Mas a gente vai tentar contar um pouquinho da história aqui dessa basílica e da Nossa Senhora Aparecida também. E mesmo se você não é católico, assim como eu também não sou, mas é interessante conhecer, são histórias bem bonitas, bem legais, e o templo também é bem bonito, então aproveita assistir esse vídeo para conhecer também. Isso aí. Então, galera, eu vou contar um pouquinho para vocês a história de Nossa Senhora e também um pouco da história dessa basílica aqui. Mais ou menos em 1717, acho que foi exatamente esse ano. É claro que tem várias histórias que conversam entre si, um conta um ano, outro conta outro ano, mas a história mais aceita é que em 1717 o governador de São Paulo, na época, o Pedro de Almeida, ele estava saindo do litoral e ia até Vila Rica, que Vila Rica é a cidade de Ouro Preto que a gente já passou. Esse caminho era conhecido como a Estrada Real, que é o caminho que a gente acabou de tá terminando de concluir agora essa semana. E quando ele estava passando aqui pela região, ele ia fazer uma parada na cidade de Guaratinguetá, que é a cidade que fica do lado de Aparecida aqui. E era a maior cidade da região na época. E essa região que a gente está hoje é conhecida como Vale do Paraíba, porque aqui passa o rio Paraíba. E o Pedro de Almeida, quando ele estava passando, ele decidiu fazer essa parada e a população de Guaratinguetá resolveu fazer uma festa para ele, tipo uma recepção assim e tal. E nessa época não tinha muito peixe no rio, era uma época que não dava tanto peixe no rio, mas mesmo assim a população daqui tinha vontade de oferecer peixe para ele, além de ser um prato diferente. Ele podia ficar feliz assim por estar comendo peixe, que não era um prato tão comum na época, ou comum em algumas regiões. Naquela época, como estava difícil de pescar, eles saíram durante 2-3 dias à procura de peixes no rio e ninguém conseguia encontrar peixe. Pescava muito pouco, um barco voltava com 2-3 peixes só. E como a comitiva dele era muito grande, eles precisavam de bastante peixe para poder alimentar o pessoal inteiro. E aí teve 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, que eles levaram o barco deles para o rio e estavam tentando pescar. E aí teve uma hora que o pescador Domingos ele jogou a rede no rio, e aí quando ele puxou não veio nenhum peixe, mas veio uma imagem, veio uma santa. E a santa estava sem a cabeça. Aí eles procuraram ali na rede e tal e viram e acharam a cabecinha da santa pequenininha assim. E aí logo depois começaram a jogar a rede de novo, ficaram espantados com aquilo, e aí começou a vir muito peixe, veio peixe pra caramba assim e tal, a festa deu tudo certo. E aí o Felipe, que era um dos pescadores, pegou a santa e levou na casa dele. E aí quando ele colocou a cabeça, que ele colou a cabeça, ninguém mais conseguia levantar a santa, ela ficou muito pesada assim. Eles tentavam levantar ela, ela ficou extremamente pesada. E aí eles viram que provavelmente era realmente uma santa, que ela já tinha feito o primeiro milagre. E a partir desse momento, alguns pescadores da região, porque ficaram espantados com essa situação, começaram a ir na casa do Felipe para orar. E aí chegou um tempo que já não era mais só os pescadores que começaram a orar, já era o pessoal da região aqui. Então as pessoas comuns que não eram pescadores iam lá na casa do Felipe para orar em torno à santa, e já tinha começado a ter alguns registros de milagre dela, além do peixe que eles conseguiram pegar numa época de seca de peixe. E aí o bispo da região aqui de Guaratinguetá, ele decidiu construir uma capela perto da onde os barcos entravam no rio. Na verdade, quem ajudou o padre a construir a capela foi o filho do Felipe, e ele ficou meio controverso, assim, ele não queria muito que fosse construída a capela naquela região, ele queria que fosse construído perto da casa, porque era ali onde ela tinha feito a maioria dos milagres. E aí, mas mesmo assim eles construíram lá. Aí a santa ganhou tanta dimensão assim, que ela recebeu uma visita do Dom Pedro I. E o Dom Pedro I rezou em frente à imagem, ele pediu para rezar sozinho, aí ele ajoelhou, rezou em frente à imagem e prometeu que se na viagem que ele estava fazendo no dia tudo tivesse acontecendo certo, ele ia tornar ela a padroeira do Brasil. E isso foi uma mentira dele, no final ele acabou tornando São Pedro de Alcântara como padroeiro do Brasil, o pessoal até se decepcionou um pouco.
Mas logo depois a filha do Dom Pedro II, a princesa Isabel, doou um manto assim para a santa, que é o que a gente conhece hoje, que era um manto azul cravejado de ouro e tal, e uma coroa de ouro também, ouro maciço, com diamantes e rubis. E aí ela ganhou a característica que a gente conhece dela hoje. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês de como ela era antigamente, como ela ficou com a túnica hoje em dia. Tem uma curiosidade muito grande que o pessoal se pergunta assim, porque ela é uma santa, a cor dela é preta, então ela é uma santa preta. E existem duas ideias assim do que podem. As duas podem ter trabalhado juntos, podem ter sido realmente as duas junto a causa de ter acontecido o fato dela ficar preta. Ela era uma santa feita de barro, então ela não tinha essa cor preta, essa cor queimada assim. E a causa a primeira é que ela ficou muito tempo no fundo do rio Paraíba, e a segunda causa é que enquanto ela estava na casa do Felipe, o pessoal acendia a vela do lado da imagem. Então a fumaça das velas, com o passar do tempo, começaram a deixar a imagem preta, né? E aí o que aconteceu? Eles construíram uma basílica pequena, assim, uma igreja em cima da onde era a capela, que depois foi construída na casa do Felipe. Então tinha aquela capela que ficava perto do rio, depois eles construíram mais uma capela na casa do Felipe. No lugar onde estava a casa do Felipe, eles ergueram uma basílica, que foi a primeira basílica de Nossa Senhora Aparecida, e que hoje é conhecida como Basílica Antiga. Aqui dá para ver que tem toda essa passarela que tem aqui, ela chama Passarela da Fé, e ela leva até a Basílica Antiga, liga as duas basílicas, né? A Basílica Nova e a Basílica Antiga. Aí o que aconteceu? Ele estava muito pequeno lá, aquela Basílica Antiga, então eles decidiram construir uma Basílica Nova para Nossa Senhora. Essa basílica aqui começou a ser construída aproximadamente em 1955. Ela tem um estilo que não é tão antigo assim, é um estilo neo-românico. E aí eles começaram a construir elas em parte. Então primeiro eles construíram a estrutura principal, depois eles começaram a construir essa torre. Essa torre se chama Torre Brasília, e toda a estrutura de ferro dela foi doada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. E ela terminou mais ou menos lá por 1960, 1961. Claro que toda vez ela passa por reformas, passa por aumento da basílica e tal. Como tá reformando agora, né? Essa basílica foi visitada pelos últimos 3 papas, pelo Papa João Paulo II, que hoje é santo, pelo Papa Bento XVI e também pelo Papa Francisco agora. Então ela é um símbolo assim do Brasil. Para os católicos ela é talvez o maior símbolo do Brasil. Praticamente os católicos mais fervorosos aqui vêm para cá pelo menos uma vez por ano visitar, às vezes até mais. O pessoal da região aqui vem quase todo mês, pelo menos uma vez por mês aqui na Basílica assistir às missas. E ela é um símbolo para os católicos, é um símbolo para o Brasil também, porque a gente é um país de predominância católica. Eu não sei se ainda mas até um tempo atrás o Brasil era o país mais católico do mundo. E desconsiderando as igrejas dos santos dos últimos dias, dos mormons, né? As mesquitas e as sinagogas, considerando só os templos cristãos do mundo, esse aqui é o segundo maior templo cristão do mundo. Então, o primeiro é a Basílica de São Pedro e São Paulo, no Vaticano, que é o centro da Igreja Católica. E essa aqui é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o segundo maior templo cristão do mundo.